Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir como o Google superou a Microsoft e se tornou a terceira empresa mais valiosa do mundo. Qual farmacêutica se tornou a primeira companhia de saúde a atingir $1 trilhão em valor de mercado? A Austrália aprova uma lei inédita que proíbe redes sociais de criar ou manter contas de jovens com menos de 16 anos. E mais, descubra quem é o CEO que viu a sua fortuna aumentar em R$23 bilhões em um dia. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, a sua revista eletrônica de negócios, está no ar. Jovem Pan Business. A Alphabet, a dona do Google, ultrapassou a Microsoft e se tornou a terceira empresa mais valiosa, com maior valor de mercado do planeta. As ações da Alphabet subiam 2,8%, elevando seu valor para $3 trilhões e 600 bilhões de dólares, enquanto os papéis da Microsoft recuaram 1,3%, reduzindo a sua capitalização para $3 trilhões e 500 bilhões de dólares. Tem uma diferença ali que valem muitos bilhões, mas a notícia da semana, o Google se tornou essa terceira empresa mais valiosa do mundo. E o avanço reflete um ano excepcional para o Google. As ações acumulam uma alta de 59% neste ano até agora, impulsionadas por resultados financeiros fortes, otimismo, é claro, com inteligência artificial e o desfecho de um processo antitrust que poderia ter sido mais severo. O novo modelo de AI, o Gemini, e lucros acima das expectativas no terceiro trimestre também contribuíram para essa disparada. Com o novo posicionamento, o Google fica atrás apenas da NVIDIA, avaliada em $4 trilhões e 555 bilhões de dólares, e da Apple, avaliada em $3 trilhões e 900 bilhões de dólares. A Apple, muito impulsionada também pela nova linha de iPhone. Portanto, subida do Google e subida da Apple. Agora vamos falar da empresa mais valiosa do mundo, a NVIDIA, que surpreendeu o mercado ao registrar um lucro líquido. Aqui, as ações estiveram em alta 5% no pré-mercado por conta desse lucro líquido de 31 bilhões e 900 milhões de dólares, isso no terceiro trimestre fiscal, uma receita de 57 bilhões de dólares, crescimento 62% de crescimento, com uma previsão para o próximo trimestre de 65 bilhões de dólares em receita. O mercado sempre se pergunta, né? Será que não tem uma bolha de inteligência artificial? Até onde vai esse sucesso todo da NVIDIA? As ações, inclusive, com esse resultado que está aqui no telão do Business, as ações da empresa avançaram. Como eu falei na primeira arte, as ações avançaram mais de 5% no pré-mercado, impulsionando aí a valorização da companhia, que já acumula ganhos expressivos e segue como a número 1, a empresa mais valiosa do mundo. Após a divulgação desses resultados, Jensen Huang, o CEO da companhia, viu a sua fortuna aumentar cerca de 23 bilhões e 400 milhões de reais. Com esse salto, o seu patrimônio atingiu aproximadamente 863 bilhões de reais, segundo a revista Forbes. O Jensen Huang, que tem uma história também absolutamente impressionante, porque ele chegou nos Estados Unidos e uma das primeiras atividades dele foi lavar prato nos Estados Unidos e fundou a companhia hoje mais valiosa do mundo. Falando em trilhões, a Eli Lilly, maior farmacêutica do mundo, entrou para um clube seleto das empresas no planeta, um clube que a NVIDIA faz parte. Ela bateu $1 trilhão em valor de mercado.
Para se ter ideia, é a primeira empresa de saúde a ultrapassar essa barreira, dominada pelas empresas de tecnologia, como a Apple, como o Google, como a Meta, o equivalente a 5 trilhões e 400 bilhões de reais. E o motivo é muito simples. As ações da Eli Lilly sobem enquanto os investidores apostam cada vez mais nos medicamentos para a perda de peso da fabricante. A Eli Lilly é a dona do Mounjaro, que ao lado do Ozempic, da dinamarquesa Novo Nordisk, lidera esse setor, que é um setor que não conhece o que é crise. A cada dia, mais pessoas aderem ao tratamento das famosas canetas emagrecedoras. As ações da farmacêutica subiram 37% até agora este ano, após uma alta de 32% em 2024. Nos últimos meses, as ações tiveram um impulso com um relatório de lucros do terceiro trimestre melhor do que o esperado. Nos resultados, a farmacêutica americana disse que os medicamentos GLP-1 agora representam quase 58% desse mercado, que inclui o Ozempic e também o Wegovy, que o Wegovy é da Novo Nordisk. Agora, Wall Street e todo o setor farmacêutico têm olhado o que é considerado a próxima fase do setor, que é uma pílula fácil de engolir, que é menos cara de produzir. Uma decisão da Food and Drug Administration dos Estados Unidos, o FDA, sobre a aprovação do medicamento oral para obesidade da Lilly, é esperado esse medicamento para o início de 2026, é já. E a empresa aumentou nas últimas semanas o fornecimento antes de um possível lançamento. Eu estou falando tudo isso dessa próxima fase porque tem analista do mercado financeiro, e eu sei do Banco Citi, por exemplo, que estima, esse analista, que as vendas anuais dessa pílula atingirão mais de 40 bilhões de dólares. Ainda falando do setor, estudos mostraram que os testes de uma versão em comprimido do Ozempic, da Novo Nordisk, não conseguiu retardar a doença de Alzheimer em 2 estudos de alto risco que buscavam abrir um novo uso para o medicamento. A Novo Nordisk informou que os estudos clínicos de fase 3 não comprovaram que o semaglutida oral reduza a progressão do Alzheimer em estágio inicial. Segundo a companhia, os testes foram feitos em 2 anos e conduzidos com 3.808 adultos. Os estudos incluíram pacientes de 55 a 85 anos com comprometimento cognitivo leve ou demência leve. A empresa afirmou que, embora o tratamento tenha mostrado uma melhora em biomarcadores associados ao Alzheimer, isso não se traduziu em um atraso na progressão da doença. Com isso, a Novo Nordisk decidiu interromper a extensão planejada de 1 ano dos estudos. Bom, bastou essa notícia sair, as ações da empresa despencaram até 12% em Copenhague, atingindo o menor nível desde julho de 2021. E esse resultado negativo tira uma das últimas esperanças de recuperação, a curto prazo, pelo menos, para a Novo Nordisk, que está sob comando de um novo CEO, o Mike Doldstar, embora a farmacêutica tenha classificado os testes para o Alzheimer como uma aposta arriscada. A companhia tem enfrentado dificuldades para se reerguer após perder a liderança no mercado de obesidade para a americana Eli Lilly por conta do Mounjaro. O BNDES aprovou um empréstimo de R$1 bilhão para a Embraer. O financiamento será destinado à produção da fabricante brasileira e não ao tradicional modelo de crédito para a compra de aeronaves por companhias aéreas. Segundo o banco, os recursos vão ajudar a Embraer a cumprir o cronograma de entrega de jatos a clientes internacionais. A empresa estima fornecer entre 77 e 85 aeronaves comerciais em 2025.
Desde 1997, o Banco de Fomento já financiou 26 bilhões e 300 milhões de reais em exportações de aeronaves da Embraer, apoiando a produção de 1.350 jatos. E uma startup brasileira se fundiu com a britânica Mesh AI e deu origem a uma companhia que será a primeira consultoria global 100% dedicada a dados e inteligência artificial. Essa nova empresa reúne mais de 600 especialistas e atua nas Américas e na Europa e pretende acelerar a transformação digital de grandes companhias. Eu vou conversar com o Daniel Avancini, o cofundador da Indicium e Chief Data Officer. Daniel, obrigado pela presença aqui no Business. Eu gostaria que você explicasse como é que vai funcionar essa fusão, tendo a sua empresa brasileira, que a gente sempre tem que focar isso, brasileira, agora numa fusão, mexendo aí com negócios tanto na Europa quanto outros países. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Então, na verdade, a Mesh AI ela tem uma atuação semelhante com a nossa na Europa, particularmente na Inglaterra, e nós atuamos principalmente nas Américas, em Brasil, Latam e Estados Unidos, né? Então, com essa fusão, a ideia é a gente conseguir construir sinergias em termos de clientes que tem essa presença global, que é o nosso foco. Então, algumas grandes empresas como Novo Nordisk, Bayer, etc., são clientes nossos e que possuem presença global. E a ideia é a gente conseguir trabalhar nessas grandes empresas de uma forma mais global em diferentes regiões e também trazer parceiros e experiências que cada uma das duas empresas tem nas suas regiões de uma forma unificada. Quais setores devem ser os primeiros a se beneficiar aí dessas soluções? Você citou duas farmacêuticas, né? Sobretudo a Novo Nordisk, né? A dona do Ozempic. Quer dizer, vem um foco maior no setor farmacêutico? Boa pergunta. Na verdade, nós como empresa global, como Indicium AI, que é a junção das duas, nossos principais setores são o setor farmacêutico, o setor financeiro, que a gente tem uma presença muito interessante nas Américas, por exemplo, no Banco Porto Bank, no Banco Votorantim e na Inglaterra, inclusive em clientes como a Bolsa de Valores de Londres, que é a bolsa mais antiga do mundo. Então, o setor farmacêutico e financeiro são os dois maiores que nós atuamos, mas nós também temos presença no setor de energia e no setor de varejo também, uma presença bem interessante. Daniel, quando a gente fala de transformação digital, aliás, eu escuto falar em transformação digital há muitos anos. No setor corporativo, essa expressão já virou comum, mas o que surpreende é que transformação digital ainda é falado entre as empresas, dos mais variados setores. A minha pergunta é a seguinte: o que é, afinal, a transformação digital num mundo em que a inteligência artificial tomou conta, principalmente da consciência das companhias, e num mundo em que muitas das empresas já deveriam ser digitalizadas? Bom, ótimo ponto. Eu gosto de falar que a inteligência artificial, a IA, é mais uma fase de um longo processo de transformação digital, ou de evolução da tecnologia que começou o computador, né? Vamos dizer, 70 anos, depois com a internet, com a nuvem, vamos dizer, 10, 15 anos atrás, e agora a gente tem essa nova revolução que é a inteligência artificial. Tudo isso vai se somando, né? Não são coisas que vem de um vazio. E com a inteligência artificial e com essa evolução do que tem sido disponível para as empresas nos últimos 2, 3 anos, a gente consegue dar um próximo passo em realmente simular e automatizar uma série de tarefas que não eram viáveis antes, né? O que não eram viáveis só com tecnologia. E bom, empresas que já possuem a infraestrutura, que já fizeram esse investimento no passado,
não vão desperdiçar esse investimento, elas vão conseguir, de fato, utilizar essa nova tecnologia de uma forma muito melhor. Mas sabemos que tem empresas que ainda não estão prontas, que não fizeram esse trabalho bem feito nas outras ondas da transformação digital, e essas vão ter um trabalho maior de investimento e de conseguir chegar no ponto de realmente usar a IA para construir novos produtos e melhorar seus processos. Ô Daniel, com essa fusão, a gente gosta de falar de criação de empregos aqui no business. Vocês vão contratar mais aqui no Brasil com essa fusão? Com certeza, com certeza. A nossa visão realmente é de crescer o Brasil como um dos principais, se não o principal centro de talentos nossos, né? A gente tem vários programas de talentos para quem tiver interesse em procurar, mas a visão é realmente o Brasil ser o principal centro de talentos da empresa globalmente, atuando tanto na região do Brasil quanto para os Estados Unidos e América do Norte, e agora apoiando, inclusive já temos pessoas do Brasil indo para a Europa atuar em projetos com clientes europeus. E que tipo de profissional vocês buscam? Olha, a gente tem uma visão bem ampla de profissionais, então a Indicio é uma empresa que sempre formou profissionais em transição de carreira, em início de carreira, além de profissionais de mercado experientes. Então nós buscamos gerar profissionais que tenham criatividade, que tenham interesse em atuar nessa área, que gostem disso, mas mesmo que não tenham experiência prévia. Então essa é uma diferença da Indicio com outras empresas, e nós gostamos de treinar os profissionais para isso. Mas, em geral, é raciocínio analítico, né? Gostar de resolver problemas e tecnologia é o primeiro passo para você entrar nessa área, e aí a gente tem carreiras como engenharia de IA, engenharia de dados, ciência de dados, etc. Carreiras que são sempre estão na lista das carreiras mais interessantes para os próximos anos aí nas principais listas de emprego que aparecem no mercado. Qual que é a sua formação, Daniel? Você é jovem, qual que é a sua formação? Eu sou mestre em economia. Mestre em economia. Eu vim da área de negócios, então eu tenho formação em economia e administração, mas com o tempo fui migrando para a área técnica e acabei atuando aí como cientista de dados e agora em Chief Data Officer aqui da companhia. Muito bem, nós conversamos com Daniel Avancini, cofundador da Indicio. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Business. Eu que agradeço. E olha, o Business faz uma breve pausa e volta em instantes. Jovem Pan Business. Sabe aquele lugar onde o saneamento ainda não chegou, onde falta água, esgoto tratados e a saúde sempre está em risco? Essa ainda é a realidade de milhões de brasileiros. É justamente nesses lugares que a Egea faz a diferença. A empresa atua em áreas vulneráveis, como palafitas e regiões de difícil acesso, levando estrutura com responsabilidade e atenção a cada pessoa atendida. E cada obra movimenta a economia local. A Egea contrata força de trabalho da própria comunidade, forma parceiros e capacita moradores. São mais de 23 mil colaboradores focados em transformar realidades. Com 15 anos de experiência, a empresa mostra que é possível levar saneamento de qualidade para todos, respeitando as características de cada município e colocando as pessoas no centro da solução. Porque quando a Egea chega junto à saúde, o emprego, o desenvolvimento e, acima de tudo, a dignidade. Você trabalha muito, paga contas e o patrimônio não cresce, se sente perdido, sem saber por onde começar? Agora você pode dar um passo claro, prático e seguro para proteger seu patrimônio das crises e fazer o dinheiro trabalhar por você. E o melhor, na Black Friday você tem acesso ao meu curso completo com a melhor condição do ano. É a sua chance de começar do zero, com método, clareza e resultado. Eu, Alan Gani, te ensino no curso como investir nas melhores ações da Bolsa. Tudo o que você precisa para investir com estratégia, entender a economia, tomar decisões com confiança e deixar de ser refém da inflação ou das crises. Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br.
totality.com.br e garanta a sua vaga enquanto a Black Friday ainda está ativa. Na hora de blindar seu carro, confie na tradição de quem já está há mais de 25 anos protegendo você e sua família. A Totality utiliza a mais alta tecnologia em blindagens e o que há de mais moderno no mundo. Vidros com garantia de 10 anos contra delaminações. Ligue para 3702-1133 e acesse totality.com.br e @totality.blindados nas redes sociais. Desacelere, seu bem maior é a vida. Esse é o Primo Rico e esse é o Primitivo. O Primo Rico sabe que na Black Friday BYD, a família Song sai com até R$40 mil de desconto. O Primitivo ainda vive na era do carro só a gasolina. O Primo Rico sabe que com a BYD você economiza até R$59 mil por ano. O Primitivo gastou muito mais com a concorrência. Por isso que vive pelado. Vem pra Black Friday BYD. Quem faz a conta, faz negócio. A geração Alpha surge como uma força que vai redesenhar a tecnologia e as relações. Entenda como esses jovens vão transformar o futuro do país. Documento Jovem Pan hoje, às 9h na Jovem Pan News. Jovem Pan Business. E a gente volta com o business para falar da OpenAI, que anunciou o lançamento dos chats em grupo no ChatGPT, permitindo que até 20 pessoas conversem simultaneamente com a inteligência artificial em um único espaço. O recurso, agora disponível para todos os usuários, havia sido testado previamente em países como Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Taiwan. O novo formato funciona de forma semelhante ao Meta AI no WhatsApp. O ChatGPT nem sempre responde automaticamente, mas pode ser mencionado ou intervir quando entender que a sua participação é útil. A AI também consegue reagir com emojis, interpretar fotos enviadas e até criar memes usando as imagens de perfil dos participantes. Por privacidade, o ChatGPT não usa memórias individuais dos participantes nesses grupos, apenas o conteúdo compartilhado dentro daquela conversa. A dona do ChatGPT também informou que quando menores de idade participam do chat, os filtros de moderação são automaticamente reforçados. A infraestrutura global da Amazon é muito maior do que se estimava. Documentos mostram que a gigante americana mantém mais de 900 data centers em mais de 50 países, impulsionada pela corrida mundial por capacidade computacional para inteligência artificial. A maior parte da operação é conduzida pela Amazon Web Services, conhecida por grandes polos nos Estados Unidos, como a Virgínia. Mas o estudo revela que a empresa também depende fortemente de data centers de colocation, que são instalações alugadas onde distribui os seus próprios racks de servidores. A estratégia combina centros próprios com estruturas terceirizadas para ampliar alcance e atender a demanda crescente por serviços de nuvem e AI. A AWS é líder global em computação sob demanda e somou 33 bilhões de dólares em receita apenas no terceiro trimestre, com um lucro operacional de 11 bilhões e 400 milhões de dólares. A Austrália vai exigir, a partir do dia 10 de dezembro, que redes sociais impeçam a criação de contas por menores de 16 anos e removam perfis já existentes. A lei, considerada inédita no mundo, busca reduzir a exposição de crianças a conteúdos nocivos e ao cyberbullying. A medida atinge plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, Snapchat, Twitch e o Threads. Empresas terão de adotar verificações de idade e medidas razoáveis para bloquear o acesso. O governo afirma que 96% das crianças de 10 a 15 anos usam redes sociais e que a maioria já foi exposta a riscos online. A proposta enfrenta críticas de especialistas que apontam
dificuldades técnicas e riscos à privacidade. E olha, o mercado de trabalho analisa o retorno do modelo de trabalho presencial. As empresas preparam novos espaços e serviços para manter os talentos e garantir a maior produtividade. Confira na reportagem de Marcelo Matos. O mercado de trabalho avalia o retorno do home office, mas não simplesmente voltar ao cenário original, antes da pandemia, mas a construção de modelos que favoreçam os colaboradores, garantam a retenção de talentos e, sobretudo, produtividade. A JLL, empresa global de serviços imobiliários, na gestão, consultoria de propriedades comerciais, investidores e serviços, desde o suporte básico à consultoria financeira, realizou um barômetro. Futuro do trabalho híbrido e preferências da força de trabalho. Aqui no Brasil, nós conversamos com o COO global de Real Estate Management Services da JLL, o inglês Paul Morgan. O principal resultado foi que 66% das pessoas disseram que suas empresas adotaram algum tipo de expectativa formal sobre sua presença no local de trabalho. 72% delas sentiram uma reação positiva a isso, mas isso não necessariamente quer dizer que estamos vendo 100% de conformidade. Enquanto a maioria dos funcionários juniores que vão ao local de trabalho acreditam que eles valorizam a ida pelo desenvolvimento profissional, por serem vistos pelos seus superiores e pela mentoria que talvez os profissionais mais experientes já não têm tanto desejo. Os funcionários, em geral, aceitaram as políticas de frequência ao escritório, mas esse sentimento positivo nem sempre se traduz em adesão, explica Roberto Patinho, diretor de serviços de portfólio da JLL. As pessoas querem o contato, né? As empresas veem que esses encontros fortuitos das pessoas acabam acontecendo num ambiente mais organizado e o escritório não é somente para você fazer o seu trabalho de pegar a planilha, preencher e-mails, é de você encontrar mesmo. Além da questão humanitária das milhões de vidas perdidas no mundo em razão da pandemia, claro que a vida econômica também viveu um período sem precedentes e no Brasil não foi diferente. Nós estamos aqui num condomínio com 2 torres, 120 mil metros quadrados para 12 mil funcionários. Em março de 2020 aqui no Brasil, no auge da pandemia, havia uma ocupação de 6% das 2 torres. O home office aos poucos também vai perdendo espaço, hoje na casa de 67%. E a expectativa do mercado é chegar agora no retorno de 80% alguns dias de trabalho no presencial. A conclusão da JLL é clara. O modelo híbrido já não é novidade, mas o verdadeiro diferencial para atrair e reter talentos está em oferecer qualidade, propósito e experiências de valor. Em outras palavras, não se trata mais de onde trabalhar, mas de como trabalhar melhor, sem abrir mão da autonomia, da saúde e do equilíbrio que passaram a definir o sucesso no trabalho. E com essa reportagem de Marcelo Matos, o Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana e lembrem-se sempre, tenham todos bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.